Olá, amores! Meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, Tropa de Elite 2, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse friozinho, né, gostoso, dia 15 de abril, vamos dar procedimento a mais uma aula de revisão de língua portuguesa, né, focados no Enem 2021. Vamos lá? Bem, na aula anterior, nós trabalhamos os processos de formação de palavras, né? Deixei para vocês algumas questões para resolução, mas para resolver de forma mais rápida, vamos dar uma revisada? Olha, nós vimos primeiramente aqui, ó, deixa eu pegar um laser, nós vimos o conceito de palavras primitivas. Para formar uma palavra, eu tenho que ver de onde ela se origina. Então, na palavra ler, ler vem de quê? Ler vem de ler, né? Então, ler é a palavra primitiva. É diferente de leitura. Se eu disser leitura, vem de quê? De ler, né? Leitor vem de quê? De ler. Reler vem de quê? De ler. Então, ler é a minha palavra primitiva, ok? Aquela que não resulta de nenhuma outra. Temos as palavras derivadas. Por exemplo, é o caso de reler. Reler vem de ler. Deixa eu chamar a atenção aqui de um outro conceito que vimos na aula anterior, olha, o radical, né? Então, ler é a minha palavra primitiva e também é o meu radical. Ré, então, é o meu prefixo, né? Aquilo que foi colocado antes do radical. Posso dizer, então, que a palavra reler é derivada da palavra ler, ok? Isso é derivação. Mas também vimos o conceito de palavras compostas. É o caso aqui, ó, de couve-flor. Couve é uma palavra, flor é outra palavra. Então, eu não tenho apenas um radical, eu tenho dois radicais. Pelo nosso conceito, palavra composta é aquela que resulta de duas ou mais palavras primitivas, ou seja, dois ou mais radicais. Lembrando, então, palavra primitiva, né, a original, palavra derivada, aquela que recebeu um prefixo ou um sufixo e derivou da primitiva, e composição, palavra composta, o nome já diz, aquela que é composta por dois ou mais radicais. E aí vamos lembrar também de um conceito chamado família de palavras, né? Da palavra mar, deixa eu pegar meu laser de novo, da palavra mar, eu tenho várias palavras derivadas, como maré, maresia, marítimo, submarino, marinha, marinheiro. Todas essas palavras, elas são derivadas da palavra primitiva mar, né? Por isso eu posso dizer que todas elas pertencem à mesma família, ok? Bom, vamos ao nome dos processos. Nós vimos a classificação. Eu vou pegar aqui, gente, como mesmo exemplo, a palavra feliz, né? Feliz, então, é um radical que, ao receber o prefixo, vou botar aqui um pezinho, o prefixo in, a palavra infeliz pode ser dita que recebeu o processo de derivação prefixal. Por quê? Porque o radical recebeu um prefixo. Temos aqui, ó, o mesmo radical, feliz, mas agora eu coloquei um sufixo. Olha o Szinho aqui, ó. Eu coloquei um sufixo. A partir do momento que eu coloco um sufixo no meu radical, eu vou dizer que essa palavra sofreu o processo de derivação sufixal ou sufixação. Então, coloquei o prefixo antes do radical, prefixação. Coloquei o sufixo depois do radical, sufixação. Na palavra infelizmente, nós vemos os dois processos, olha. Eu tenho o prefixo e tenho o sufixo. O que é que eu posso dizer, então? Que a palavra infelizmente sofreu o processo de derivação prefixal e sufixal simultaneamente. Para lembrarmos, nós ainda temos aqui, gente, ó, vou chamar a atenção, a derivação parassintética. A parassintética, ela também recebe um prefixo, olha ele aqui, o a, e o sufixo, ec.
Eu tenho um prefixo e tenho um sufixo, mas agora eu tenho uma palavra que, se eu tirar um dos dois, ela não existe. Existe a palavra amanhecer, sem o A? Não. Existe a palavra amanhê, eita, meu Deus, nem consegui cortar. Sem o EC? Não. Então, a palavra amanhecer sofreu um processo de derivação parassintética. Por quê? Recebeu um prefixo e recebeu um sufixo, mas sem um deles a palavra não existe. Olha aí o outro caso, emagrecer. Não existe emagrecer, né, gente? Não existe. Então, ficamos assim com a derivação parassintética. Aí na aula anterior nós ainda vimos os últimos processos que são de composição, quando eu tenho dois ou mais radicais. E aí são super fáceis porque só são dois, né? Ou eu tenho a justaposição ou eu tenho a aglutinação. Olha aqui os exemplos aqui em cima. Ó. Pé de galinha, 3 radicais. Eu tenho pé, eu tenho de e tenho galinha. Na hora de formar uma só palavra, né? Porque são palavras isoladas, mas ao juntar e formar uma palavra só, pé de galinha, eu tenho perda de letras? Não, não houve perda de letras, né? É o mesmo caso de girassol. Eu tenho a palavra gira e também tenho a palavra sol. Até tenho o acréscimo do S aqui, mas eu não tenho perda de letras. Se eu não tenho perda de letras, eu tenho justaposição, tá? A aglutinação é quando eu tenho, então, a perda de letras. Olha aqui, ó. Eu tenho aguardente. Vem de água mais ardente. Não sei nem se vocês sabiam disso. Aguardente é água ardente, né? Então, eu tenho aqui, ó, a perda de um A. Água e ardente, água termina com A e ardente termina com A. Ou começa com A, né? Então, nesse caso, eu tenho a perda de um A. Aglutinação. Planalto é plano mais alto. Quando eu junto os dois, eu tenho a palavra planalto, perdi o O de plano. Perda de letras, aglutinação. Ok, gente? Vamos às questões? Bom, aqui, questão 1. Analise atentamente o poema a seguir. Laser. Forma, reforma, disforma, transforma, conforma, informa e forma. Ah, tudo vem de qual radical, gente? Vamos analisar. Todas essas palavras vêm do radical forma, né? Então, foram colocados prefixo, olha, ré, foi colocado dis, foi colocado trans e por aí vai, ok? Estamos diante de um poema concreto de autoria de José Lino Gunewald. De acordo com o processo ligado à formação de palavras, assinale o processo ocorrido nas palavras formadas a partir do substantivo forma. Se eu coloquei prefixo antes do radical, eu tenho uma prefixação. Alternativa correta, letra A, 11A. Vamos à questão 12? Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Agora é a hora de ver que vocês entenderam tudo. Questão 12. Palavra, questão da FAP, tá? Palavra imóvel. É formada por in mais móvel. Processo de formação de palavra que chamamos de. Eu tenho o radical aqui, móvel, e recebeu o prefixo in. Nome do processo, gente, derivação prefixal. Vixe, isso é um insulto à inteligência de vocês. Aí, gente, muito fácil, né? Vamos aqui à questão 13, da ETF de São Paulo. Assinalar a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras. Sem terra. 2 radicais. Já sabe que é composição, né? Sertanista. Vem de sertão. 1 radical. Já sabe que é derivação. Desconhecido. Vem de quê? De conhece, né, gente? De conhecer, ó. Então, eu tenho aqui, ó, né? 1 radical. 1 radical, derivação. Então, vamos lá. A primeira palavra, sem terra, composição, não houve perda de letras. Elas apenas se juntaram. Eu tenho justaposição. Posso eliminar, então, a letra B, a letra C e a letra E. Fico com a A e a D. E aí, eu tenho sertanista, que recebeu um sufixo. Derivação por sufixação.
Continua a letra A e continua a letra D. Por último, eu tenho desconhecido, e aí eu tenho um prefixo, gente, né? Um sufixo, e aí, nesse caso, derivação por prefixação e sufixação. Alternativa correta, letra A. Fácil, não? Questão 14. FAAP, 1997. Foram-se embora. Aí ele analisa a palavra. Embora significa, não sei se vocês sabiam, em boa hora. Juntando os 3 radicais, embora. Já sabe, então, se são 3 radicais que nós temos uma composição. Já elimino aqui a C, a D e a E. Né? Onde eu tenho, embora, perda de letras. Se eu perdi letras, eu apenas não juntei. Eu tenho uma aglutinação, alternativa correta, letra B de bola. Acertaram? Questão 15. A palavra anoitecer é formada pelo seguinte processo de formação das palavras. Gente, vamos analisar. Anoitecer vem de noite. Eu tenho um A aqui na frente e tenho... Eita, como eu tô péssima com o inglês. Minha gente, tá muito ruim. Esse. Então, anoitecer recebe um prefixo e um sufixo. Mas não existe a palavra noitecer se eu tirar o A. Então, eu tenho aí um caso de derivação parassintética, né? Letra C, questão 15. Questão 16 da FVG de São Paulo, 2007. Perceberam que as questões giram em torno da mesma análise? Você tem que olhar se é um radical ou 2, derivação ou composição, se tem prefixo, se tem sufixo, né? Se os dois se funcionam simultaneamente ou não, se a composição dos 2 radicais se perde ou não letras. Acabou o assunto, gente. Questão 16. Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada, que não principia nem também termina, e onde nunca é noite e nunca madrugada. Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. Eu não. Cecília Meirelles. Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meirelles, intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé da autora. Aí vamos à análise do que está sendo pedido. A palavra desamparada é formada por... Gente, desamparada vem de amparada, recebeu aqui o des, eu tenho uma derivação prefixal. Um insulto à inteligência de vocês, essa questão. Questão 17, Enem 2010. Essa questão, ela traz uma música deliciosa, Carnavalha, lá do álbum dos Tribalistas, com Marisa Monte, com Carlinhos Brown, com Arnaldo Antunes, maravilhosa, tá? Repique tocou, o surdo escutou, e o meu coração borim. Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim? No terceiro verso, o vocábulo coração borim, que é a junção coração, mais samba, mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra, gente, essa palavra coração-borim, ela é um estrangeirismo? É uma palavra estrangeira? Não, gente. Essa palavra, ela não existe, né? Ela é uma palavra criada para ter uma simbologia. Isso é o que a gente chama de neologismo, que está aqui, ó, na letra B. O que seria o neologismo? A criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza, ok? Criação de novas palavras, que não existe no nosso dicionário, é um neologismo. Seria uma gíria? Não, na letra C. Seria um regionalismo, uma palavra que eu só uso de acordo com uma determinada situação geográfica, Nordeste, Sudeste? Não, não é um regionalismo. E a letra E, que está aqui, é um termo técnico? Também não, gente. Então, a alternativa correta, a letra E. Agora vamos à questão 18, né, que é um anúncio, uma campanha publicitária. Quarta agora é Zeca
feira, propaganda de cerveja, né, gente? Conheça aqui a nova campanha da Brahma. E aí eu tenho Zeca, que é um radical, e tenho feira, né? Zeca Pagodinho e feira de quarta-feira. Junção, composição, né, gente? Por justa posição. Letra A. O texto acima tem por função anunciar um produto que só pode ser consumido nas quartas-feiras. Piada, né, gente? Todo dia é dia de cerveja, né? Para quem gosta. Letra B. A palavra Zeca Feira é um neologismo, concordam? Zeca Feira não existe, né? É uma palavra inventada, mas é criada a partir da derivação. Isso é derivação, gente? Dois radicais? Não. A alternativa B também está errada. Letra C. A palavra Zeca Feira é um neologismo, criado a partir da composição por justa posição. Já achamos, amores, letra C, mas vamos analisar a letra D. A intenção dessa publicidade de cerveja de sugerir a quarta-feira é para transmitir a ideologia de que futebol transmitido nesse dia é melhor ainda com a cerveja Skol. Gente, a propaganda é da Brahma, pelo amor de Deus, né? Totalmente falsa. E a palavra Zeca Feira é um estrangeirismo, não é uma palavra estrangeira, tá? Então, alternativa, letra C. Para encerrarmos, questão 19, devemos dar apoio emocional específico, trabalhando o sentimento de culpa que as mães têm de infectar o filho. O principal problema que vivenciamos é quanto ao aleitamento materno. Além do sentimento muito forte manifestado pela gestante de amamentar seus filhos, existem cobranças da família que exigem explicações pela recusa em amamentar, sem falar nas companheiras da maternidade que estão amamentando. Esses conflitos constituem nosso maior desafio. Assim, criamos a técnica de mamadeirar. O que é isso? É substituir o seio materno por amor, oferecendo a mamadeira e não o peito, né? O texto é o relato de uma enfermeira no cuidado de gestantes e mães soropositivas, aquelas que têm HIV, né? Nesse relato, em meio ao drama de mães que não devem amamentar seus recém-nascidos, observa-se um recurso da língua portuguesa presente no uso da palavra mamadeirar. Mamadeirar existe? Não, gente, mas vem de mamadeira, né? Mamadeirar é um neologismo, então, alternativa correta, letra B. Amores, espero que tenham acertado todas as questões, né? Encerramos o processo de formação de palavras e nos vemos, se Deus quiser, na próxima aula. Um beijo para vocês.